E aí, meus queridos, eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem aí com vocês. E aqui no canal, no ano passado, no finalzinho ali de 2024, já teve um vídeo com esse mesmo tema, mostrando alguns animes de 2024 que lançaram em 2024 e que passaram mais despercebidos do pessoal. Porém, eu notei que teve mais alguns que não tava naquele outro vídeo, então vamos dar uma atualizada geral aqui e ver 9 animes que lançaram, que saíram em 2024 e passaram de fininho ali, passaram reto e quase ninguém ficou sabendo deles. E como sempre aqui no canal, né, vai ter pra todo gosto, no vídeo ainda você vai poder ver se ele tá dublado em BR ou não, e na descrição vai estar em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrá-lo, fechou? Começando com Dungeon no Naka no Hito, onde temos uma atmosfera bem bacana, misturando uma comédia com pequenas partes de ação e sobre uma garotinha que foi treinada rigorosamente por seu pai, um membro da Guilda dos Ladrões, e absurdamente forte, para que ela também se tornasse uma e conseguisse encarar uma dungeon sozinha sem ajuda de ninguém, coisa que o seu pai também fazia. Porém, anos depois, ele simplesmente desapareceu igual o Mr. M depois de entrar em uma, e temos a garota mostrando que ela também ficou muito forte e que facilmente consegue passar os níveis mais difíceis desse lugar sozinha, enquanto a guilda não consegue nem com um grupo de vários guerreiros. O negócio todo começa quando ela estava enfrentando um boss e a parede da sala acaba desmoronando e revelando um quarto humano, e o boss Minotauro pede uma pausa no meio da luta e começa a falar normalmente, deixando a garota sem entender nada do que tá acontecendo. A grande realidade é que a dungeon tem uma ADM que comanda o negócio todo, porém praticamente ninguém sabe disso e acaba no final das contas contratando a garota por ela ser muito forte e ter chegado até ali solo, sendo de grande utilidade em todas as tarefas, desde reabastecer baús abertos, consertar armadilhas e vários outros problemas em todos os níveis da dungeon, assim como recrutar monstros, esses que com o tempo começam a criar um carinho cada vez maior pela garota. E o legal desse anime é que, por mais que ele tenha essa pegada mais fofinha, tem algumas pequenas partes de ação aqui e ali, a grande questão é essa criatividade que eles colocaram para explicar algumas coisas de como funcionaria em uma dungeon, e ficou legal e até bem plausível. Dead Demons Destruction, quase um slice of life durante a chegada de aliens, um anime que inicia falando sobre um determinado momento em que no Japão pousou uma nave alienígena gigantesca e que a única coisa que ela fez no início foi ficar parada ali por cerca de 3 anos. Até mandava uma navezinha aqui, outra ali, mas nada demais, e mesmo depois da tentativa dos humanos destruí-la largando uma bomba, ficou imóvel ainda no mesmo lugar. E em meio a isso, as pessoas acabam vivendo suas vidas normalmente, algumas com medo, outras mais paranoicas, e é meio que isso que se trabalha aqui, né? São vários tipos de pessoas com vários tipos de pensamentos e reações a uma invasão alienígena. De início, focando mais em duas garotas, que são as maiores protagonistas, e meio que segue a vida delas, mostrando tanto o crescimento pessoal de cada uma, seus problemas familiares, dilemas de vida, seus interesses românticos, o que sempre é abordado com um ar mais adulto, como por exemplo uma das garotas ser apaixonada pelo próprio professor dela, e as coisas que elas falam, ao menos a maneira, com palavrões explícitos e outras coisas, consegue expressar um tom de realidade, o que agrega muito pro anime. Porém, não é uma história que se concentra apenas em um ou dois personagens, porque vai mostrando a realidade de vários outros, tem momentos que mostra o passado, depois volta pro futuro, misturando questões políticas e filosóficas, isso tudo enquanto aos poucos vai se tendo um certo contato maior com os visitantes, mostrando como eles são, aos poucos a gente vai entendendo por que eles estão ali, vão aparecendo pessoas que, entre aspas, já fizeram um certo contato com eles, e no final, sim, a gente tem todo um entendimento geral do que realmente são e do porquê vieram pra Terra. Karazuaru de Wo Erabanai, aqui temos uma espécie de mundo paralelo que se assemelha ao Japão, só que numa era mais antiga, e nesse lugar existem criaturas chamadas de Yatagarasu, que nada mais são do que corvos que têm a habilidade de se transformar em humanos, além de possuírem poderes sobrenaturais. E aí temos um jovem Yatagarasu, que é escolhido para ser ajudante do príncipe de uma cidade, esse que também é um jovem que idealiza e deseja proteger o seu povo
de tudo que é ameaça. Aí nós temos o envolvimento dos dois em várias questões políticas, de início temos até a escolha de uma esposa para o príncipe e outras questões que vêm tanto de fora quanto de dentro do próprio reino, conspirações e várias outras coisas como aventuras, partes de ação com elementos sobrenaturais, tudo para manter a estabilidade do reino e proteger as pessoas, e ainda segredos do protagonista sendo revelados, dando algumas reviravoltas interessantes na história. Então, se você curte aquela pegada mais estratégica, intrigas políticas, conspirações de corte, junto de uma animação muito bonita, esse com certeza é para você. Sasaki Topi-chan, esse que tava na outra lista, e falando sobre um cara quase quarentão que mora sozinho e gosta de bichinhos fofinhos e decide comprar um pra lhe fazer companhia. Escolhendo uma ave que parecia estar falando com ele no primeiro momento, quando chega em casa o bicho fala mesmo como se fosse um humano, e de início o cara acha até que a ave tá apenas imitando as pessoas, mas vai descobrindo que na realidade um mago extremamente forte reencarnou naquele corpo de passarinho, e depois passa ainda ali conceder um pouco do seu poder para que ambos consigam se teletransportar para outros mundos, onde vão poder ficar fazendo dinheiro vendendo itens da Terra para esses mundos de fantasias, além também do tiozão conseguir aprender magias e várias outras coisas. Além disso tudo, temos uma mistura de outras direções de história quando o tiozão acaba salvando uma garota usando magia aqui na Terra, e por conta disso uma organização onde tem pessoas com poderes sobrenaturais vão atrás dele para recrutá-lo, e onde ele vai começar a enfrentar seres que também possuem magia aqui na Terra. Ji-san, Ba-san, Wakagaeru, sendo a história de um casal de idosos que tem uma fazendinha, passam o dia a dia deles ali normalmente e que são casados há quase 60 anos. E por algum motivo inexplicável, ambos acabam se tornando jovens de novo da noite pro dia após comer uma maçã dourada. E como no passado eles não conseguiram ou não tiveram grandes oportunidades de experimentar as verdadeiras maravilhas da vida ao máximo, como por exemplo eles nunca tiveram uma lua de mel ou tiveram muito tempo de casal mesmo, eles agora vão ter essa oportunidade de fazer tudo que não haviam feito e muito mais. Mas não fica apenas na questão do romance deles, que já é muito legal também, um ficando cada vez mais atraído pelo outro, voltando aquele fogo jovial, suas cenas de ciúmes, mas também temos várias outras questões que envolvem, por exemplo, os familiares deles, que descobrem que ficaram jovens de novo. A neta que não desgruda do avô porque ele virou um galã, a nora dele então que não sabe nem como se comportar mais, e até as véias que ficam apaixonadas pelo garotão, enquanto a avó que virou uma beldade e faz os velhos quase ter um troço empacotar de tanta alegria, além de várias outras novas atividades, como as mais modernas, participando de um festival de esporte, jogando videogame e várias outras coisas que dá pra gente rir muito. Mao 2099, da lista um dos mais conhecidinhos, porém mesmo assim, em um geral passou reto por muita gente, contando a história de um Lorde Demônio que foi selado pelo herói há mais de 500 anos atrás e voltou agora à vida, mas o mundo está totalmente diferente. Isso porque o antigo mundo que ele vivia se fundiu com a Terra, a nossa Terra aqui, e teve a junção da magia com a tecnologia, transformando as cidades em algo mais estilo cyberpunk, com as pessoas utilizando essa tecnologia nelas mesmas e entendendo que agora a magia caiu em desuso. E não foi só isso que mudou, mas o próprio herói, que um dia selou ele, não é mais tão heróico assim, que os imortais, assim como o próprio Lorde Demônio, estão sendo caçados nessa era, e alguns ex-companheiros que eram aliados agora são inimigos. E antes de tentar conquistar todo esse mundo de volta, ele vai ter que aprender a viver ali, vai descobrindo várias coisas novas, como novas roupas, bem diferente das que ele usava, experimentando novas comidas, mudando seus modos, virando até um youtuber de jogos pra fazer grana e ter mais fiéis, e entrando no meio de umas tramas grandes pra caramba, tanto pra fazer mais dinheiro, quanto pra salvar seus aliados, o que acaba gerando boas cenas de luta. Mecha UD, uma obra que o pessoal até ouviu falar, mas acabou não vendo, provavelmente por ser bem genérico, mas tá bonitinho e entrega boas cenas de ação com comédia, falando sobre algumas formas alienígenas robóticas que vieram pra Terra e elas conseguem se fundir com algumas partes do corpo humano e assim podem ser usadas para várias coisas, assim como combate. E aí nós temos duas organizações, uma que quer protegê-los e uma outra que quer juntar todos esses robôs e pôr em prática um plano maligno. E quando o nosso protinha encontra um desses robôs, que é um braço chamado Alma, ele acaba sendo forçado a se unir a uma organização, tanto para proteger ao Alma, assim como assim mesmo que começou a ser caçado por todo mundo.
Isso porque o Alma, na realidade, é a grande chave final para alguma coisa que ninguém sabe direito o que é, nem mesmo o próprio Alma, porque ele acabou perdendo as memórias do seu passado. Aí vai fazendo alguns aliados, tem tramas que vão se resolvendo, temos a evolução do garotão, que aos poucos consegue utilizar os verdadeiros poderes do Alma e descobrir cada vez mais segredos sobre isso tudo. Shumatsu Train Dokuei-kun, um anime muito louco, e pra quem gosta daquelas bizarrices de comédia, vai adorar esse aqui também. Falando sobre um mundo onde depois que o 7G foi implementado, tudo mudou completamente e se tornou algo bizarro, com pessoas virando tudo que é coisa, desde planta, bola de golfe, ficando minúsculas, e até mesmo as estruturas das cidades mudaram completamente. E em uma cidade do interior, onde todos os moradores acima de 21 anos viraram animais, mora um grupo de amigas, as poucas que ainda são humanas nesse mundo. E quando descobrem que uma amiga do passado delas tá viva e que provavelmente foi ela que começou tudo isso, elas partem em busca de encontrá-la utilizando um trem inativo há muito tempo, passando por todo tipo de cidade e lugares onde as pessoas se tornaram alguma coisa, um mais estranho que o outro, em meio a cenários pós-apocalípticos. E por essa loucura generalizada, onde tem uma comédia atrás da outra, de uma forma mais suave muitas vezes, onde a gente fica querendo saber o que vai aparecer na próxima parada, contando com referências muito legais, até mesmo a Gulliver, cada uma das garotas tendo um carisma próprio também, faz com que esse anime seja de fato algo bem divertido. Natsume Jinchou Shichi, um anime que sim lançou em 2024, só que foi já a 7ª temporada, então provavelmente acabou passando reto pelo pessoal, porque teria uma tonelada de conteúdo pra ver antes e acabaram largando de mão. Porém, um anime que começou lá em 2008 e todas as temporadas tiveram notas muito boas, falando sobre um garoto órfão que possui a habilidade de ver yokais, e por conta disso, por onde ele passava, ele era rejeitado pulando de uma casa adotiva para outra, até que um certo dia ele descobre um caderno antigo chamado Livro dos Amigos, deixado por sua falecida avó, que também podia ver yokais e usava o livro para selar os nomes dos espíritos que ela derrotava, ganhando controle sobre eles. Ao pegar esse livro, ele decide devolver então os nomes aos espíritos, libertando-os das suas obrigações, enquanto ele é acompanhado por Madara. Não é esse Madara aqui, tá? É esse aqui. Bem mais fofinho, né? Um poderoso espírito que assume a forma de um gato da sorte. Isso porque esse yokai fez uma promessa ao garoto de protegê-lo em troca do livro quando ele morrer. Juntos eles vão enfrentando diversos desafios e encontram uma variedade de yokais, alguns amigáveis e outros hostis, e que ao longo das temporadas o garoto vai desenvolvendo relações mais profundas com os yokais, vai sabendo melhor como ajudar cada um deles, enquanto tenta encontrar um lugar a qual ele possa de fato ficar. E o legal ainda, como é um anime lá de 2008, a gente vê uma evolução muito legal na própria animação dele até chegar agora em 2024. E agora eu quero que você me diga se você tá no nível SS Plus Ultra Mega Power Super Saiyajin 12, que você já ouviu falar ou já viu todos esses animes, ou se teve pelo menos um que lhe chamou a atenção. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!